Sejam bem-vindos à Casa de Jesus para mais uma aula, começando vendo este capítulo, que, como a Fátima disse, é o 28º, e que nos traz a coletânea de preces. Portanto, Kardec compilou isto de forma a que nós percebêssemos, e acaba por ser um bocadinho a continuar do trabalho anterior, da palestra anterior, que com certeza se recordarão, e traz aqui uma coleção de preces para nos ajudar. Eu hoje estava a ver este trabalho, estava a revê-lo e a refazê-lo, e já faz 2 anos que falamos disto. É interessante que sempre que se pega no Evangelho, e como nós vamos lendo, vamos estudando, e vamos descobrindo coisas novas, e vamos vendo o quão errado nós estamos, vamos também a perceber-nos aquilo que nós já conseguimos melhorar, aquilo que nós ainda não conseguimos melhorar, aquilo que ainda temos pela frente para poder trabalhar. Porque o Evangelho é um manual de boa conduta, um manual de bem proceder, um manual do amor e do verdadeiro homem de bem. Este capítulo começa com o preâmbulo, em que Kardec nos diz que os espíritos hão tido sempre a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ora, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E isto fez-me pensar que grande parte das nossas vidas e naquelas dificuldades que nós temos, que nos vão sendo apresentadas na nossa vida, às vezes menos é mais. E a simplicidade de uma prece, às vezes tem muito mais, não queria dizer poder, mas atinge muito mais o seu objetivo do que fazer uma prece de 10 minutos. Nada contra. Mas só que nós ainda não estamos preparados, não conseguimos ter equilíbrio suficiente e meditação suficiente para estar tanto tempo numa prece. Há quem não consiga, obviamente. Porque ao fim de 3, 4 minutos, o nosso pensamento vagueia para outro sítio qualquer. Que pode ser um problema qualquer no trabalho, qualquer coisa que nós nos tenhamos esquecido de fazer em casa, porque deixámos a louça na banca, ou porque não fizemos isto, ou porque não fizemos aquilo, ou porque me chateei com o colega do trabalho e esqueci de lhe pedir desculpa, ou que se calhar não lhe vou pedir desculpa porque não gosto dele, portanto vou manter aquilo, que é errado. Mas o que eu quero dizer é que se nós não tivermos esse fio condutor, essa capacidade de nos concentrarmos o suficiente, a nossa mente vagueia. E não é só na questão das preces. Nós não estamos ainda preparados para meditar tempo suficiente. E isso requer um trabalho enorme. Eu não consigo. Não sou ainda capaz de o fazer. E às vezes tento corrigir a meio de uma meditação porque desvio o pensamento e não posso pensar nisto. Então regresso ao princípio. O que acaba por ser uma luta engraçante com o nosso eu interior. Mas voltando aqui à palestra. Menos às vezes é mais. E repescando aquilo que nós vimos no trabalho anterior, mas afinal o que é uma prece? Nós temos a noção do que é uma prece? Nós sabemos o que é uma prece? Ou dizemos só assim porque, pronto, está feito e já tratei de a fazer. Poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual se irá estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisto reside o seu poder e o seu alcance. Ou seja, a prece é a projeção do pensamento.
Quando nós fazemos uma prece por outro, um familiar, por exemplo, que está no hospital, que está doente, o que é que nós fazemos? Vamos projetar o nosso pensamento para a pessoa que lá está e vamos pedir aos amigos espirituais a ajuda que o possam ajudar naquilo que seja possível e naquilo que ele tem mérito. Então, quanto mais concentrado, convicto e feito do coração, mais projeção, mais facilmente atingimos esse objetivo. Portanto, nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nesta relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. E porquê bons pensamentos? Porque são a origem de quase a totalidade das nossas ações. Normalmente nós pensamos sempre antes de fazer alguma coisa. Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela colocamos o nosso pensamento em contacto com o ente a quem nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Toda a gente já perdeu entes queridos, toda a gente já perdeu os familiares, avós, bisavós. E há sempre algum que é mais próximo, não é? Aquele avô ou aquela avó que nos criou. Eu às vezes dou por mim a ter conversas com a minha avó. Mas até isso tem uma forma de se fazer. Nós não devemos falar, ou não devemos emitir esse pensamento para aquele que já partiu de uma forma que lhe cause dor, mas sim de uma forma que lhe traga prazer, que lhe seja prazerosa. E eu às vezes falo com ela, lembro-me dela e porque tenho uma fotografia de uma pessoa muito importante na minha vida, e às vezes vejo a fotografia e digo: olá, então, espero que estejas bem, que estás, que Deus te ajude, que Deus te ampare. Um dia a gente encontra-se. E recordo-me de coisas, recordo-me de situações que ela me ensinou. E é uma das pessoas que eu, naqueles momentos de maior tribulação mental, que me inspira força para conseguir ultrapassar. Então essa prece que eu dirijo a ela e aos bons espíritos, não só para ajudar, mas para ajudar a mim. Isto quer dizer o quê? Estou a falar no pensamento, a forma como nós dirigimos, a forma como nós mentalizamos o outro lado. Se isso parte de algo que nós temos no nosso coração, com o nosso amor, com o nosso cuidado, acreditem que, às vezes, ou muitas vezes, aquilo que nós achamos impossível acontece. Lembram-se que o trabalho anterior dizia: pedi e obtereis. E é mesmo isso. Nós esquecemos que temos uma ferramenta importante nas mãos, com o Evangelho, que nos ensina a pedir e a obter. Mas para isso nós também temos de trabalhar, porque nós não podemos ter nada que seja assim, dado de mão beijada. Exige trabalho e esforço da nossa parte. Então, mas existe algum tipo de fórmula que eu tenha que utilizar para que a prece realmente atinja ou tenha o seu objetivo? Kardec diz-me que os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar, para expor as suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Então, o porquê da existência da coletânea de preces no Evangelho? Porquê que Kardec, ao compilar o Evangelho segundo o Espiritismo, se viu na necessidade de colocar um capítulo específico com preces para que nós as pudéssemos estudar e ver? Então, Kardec diz-nos que a coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos editaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida,
Podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nela creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. Ser aprendiz de espírita dá um bocadinho de trabalho. Eu aprendi e realmente constatei que o Evangelho é um martelo que nos está constantemente a bater. E nós às vezes esquecemos da importância e da seriedade que quando entramos nesta porta temos nas nossas mãos. É com as nossas atitudes. Se nós nos modificamos interiormente, se nós nos dermos ao trabalho de sermos diferentes e seguir um pouco daquilo que o Evangelho, que Jesus nos trouxe, nós podemos fazer a diferença para com aqueles que se encontram connosco, seja no seio familiar, seja no trabalho, seja onde for. E isso é uma coisa, é uma situação que é muito, de extrema gravidade, é muito importante para aquele que é aprendiz espírita. Algumas pessoas sabem que lidam no meu grupo de trabalho, sabem que eu frequento um centro espírita. E às vezes vêm pedir informações do que é ser espírita, o que é um centro espírita, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Então é muito importante nós estudarmos o Evangelho. Quando eu digo que é mesmo importante estudar o Evangelho, eu não estou a dizer só por dizer. É mesmo preciso estudar o Evangelho. Senão, que tipo de informação nós vamos passar à pessoa? Se as nossas atitudes aqui na casa forem umas e lá fora forem outras, que tipo de exemplo nós vamos dar à pessoa? Mesmo a situação das preces, porque aconteceu, perguntarem-nos, mas como é que eu oro? Como é que eu faço uma prece? Dizem, sabes o Pai Nosso? Eu sei. Então faz. Mas não faças como aprendeste. Então como é que eu faço? Pensa naquilo que estás a dizer. Medita também sobre aquelas palavras. E vais ver que não precisas de mais. Mas tem que ser o Pai Nosso? Não. Tu podes fechar os olhos e dizer, meu Deus, ajuda-me nesta situação. Pronto, está feita uma prece. E nós achamos que fazer uma prece é uma coisa complicada. E achamos até que não podemos fazer prece em qualquer lado. Sim, podemos. Inclusive até na casa de banho. Porque eu não vou estar no meu trabalho e não vou fechar os olhos. E vou pôr a falar à frente dos clientes. Senão vão pensar que eu sou maluco. Mas posso fazê-lo no recato. Até em situações quando nós vamos a conduzir e vermos alguém e agora vê-se muita gente, uns porque realmente precisam, outros para outras situações de vício, mas vê-se muita gente a pedir dinheiro. E nós podemos fazer uma prece àquele indivíduo que ali se encontra. Porque de certeza que é um sofredor, seja pela fome, seja pelo vício. Se calhar nós já fomos um deles. Então ser aprendiz de espírita é muito complicado, é muito gratificante e é muito importante. Eles, sem dúvida, podiam ter ditado outras em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou em casos especiais, mas pouco importa a forma, porque é isso mesmo. Pouco importa a forma ou a forma da prece. Interessa aquilo que nós estamos a depositar na prece. Se eu disser o Pai Nosso, conforme aprendi quando estava na catequese, eu até dizia aquilo rápido para me poder ser dos primeiros a sair dentro da sala, sem ter noção do que aquilo é. E passa a ser algo que é mecanizado. E a prece não pode ser mecanizada. A prece tem que ser sentida. A prece tem que nos sair de dentro. É assim que é uma prece. Por isso é que Deus as aceita quando elas são sinceras.
O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, sejam elas da Igreja Católica, seja da Evangélica, seja das Testemunhas, seja qual for, porque o que interessa é a intenção que está a ser depositada ali. Pode até ser um ateu, mas só pelo facto de ele mentalizar que determinada pessoa precisava de ajuda e pede ajuda, seja a quem for, é isso que é importante. Nenhuma impõe nem reprova nenhum. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não esteja no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Continuando no Evangelho, a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Clara, simples e concisa. Sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Mais uma vez. O pensamento e a intenção é o que conta na prece. Dando um exemplo, aliás, dando dois. Um colega de trabalho tenha um problema. E eu pensei, que depois esta ajuda vai correr tudo bem, está feito. Acham que isso vai ter algum valor, entre aspas? Ou eu respirar fundo, conseguir mudar o meu campo vibratório, pedir ajuda aos bons espíritos para que possam ajudar aquela pessoa. Vocês já se aperceberam que quando nos propomos a fazer uma prece, o nosso batimento cardíaco diminui? Quando ela é sentida, nós conseguimos aperceber daqueles que estão connosco, que nos rodeiam. Mentalizando a pessoa para quem estamos a dirigir, pode ser nós próprios. E saber que existe alguém do outro lado. Ter a certeza, saber que existe alguém do outro lado. O nosso anjo da guarda, os bons espíritos, que estão ali sempre para nos apoiar. Só que nós fazemos tantas burradas na nossa vida que nos esquecemos que eles estão lá. Eles não nos deixam, eles apenas se afastam. Porque nós assim quisermos. E quando nós conseguimos relaxar, mentalizar, conectar-nos com Deus, pedindo esse auxílio, o nosso corpo tem mudanças fisiológicas das quais nós não nos apercebemos. Essa é a prece sentida, não feita a correr nem mecanizada. Pode ser simples. E quanto mais simples, porque menos é mais. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Diz-nos ainda
Kardec, que estão divididas em 5 categorias, as preces constantes nesta coletânea, sendo a primeira preces gerais, a segunda prece por aqueles mesmo que ora, prece pelos vivos, prece pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma introdução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Até nisto, Kardec nos facilitou a vida. Não coloca só lá a prece, faz uma pequena introdução para que nós percebamos a que é que se dirige aquela prece. A prece é um exemplo para que nós vamos ganhando estofo para fazer as nossas preces à nossa maneira. Às vezes, aquilo que nós lemos nas preces que estão aqui contidas é um tipo de linguagem um pouco mais complicada, mas era o que se usava na época. Mas serve perfeitamente de exemplo para nós podermos colocar em prática. Na escola, quando nós aprendemos a ler e aprendemos a fazer contas, o professor também nos dá exemplos. E nós vamos seguindo isso. Aqui é igual. Jesus deu exemplos aos seus apóstolos para eles poderem seguir. Jesus deixou exemplos no Evangelho para nós podermos seguir. As preces são exemplos para nós podermos praticá-las. Falando da oração dominical, mais conhecida pelo Pai Nosso, os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhes conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que poderia para si mesmo. Eu não sei contra os outros, mas quando estou a fazer passes, digo muitas vezes esta oração. Porque sinto que faz bem. A mim e a todos aqueles que ali estão. E é mais ou menos esse tempo de oração do passe, enquanto nós dizemos a oração dominical. Então, será que nós prestamos realmente atenção àquilo que a oração nos diz? Qual é a verdadeira profundidade da oração dominical? Kardec faz aqui um trabalhozinho. Explica ponto por ponto, o que é que cada parte da oração quer dizer, que é isso que nós vamos ver, e que nos abre as portas para uma imensidão que nós não tínhamos essa noção. Mais uma vez digo, eu acho que praticamente todos viemos da Igreja Católica, em que nos era ensinado de forma maquinal o que era o Pai Nosso. A mim nunca me ensinaram, nem nunca me explicaram o que é que cada coisa queria dizer. E eu aprendi aqui. Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. E vamos ver qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos.
que é Deus? E os amigos respondem dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é Deus? Venha ao teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes daria a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. E evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Como foi dito, todas as nossas ações acarretam consequências e essas consequências ditam o que somos, o que teremos em mãos durante a nossa estadia na Terra e como sairemos dessa experiência. Aquela tal mochilinha que eu costumo falar, que nós vimos novamente a este mundo, num corpício, vimos com a mochila aberta, com assuntos para resolver e colocámos lá mais coisas do que aquelas que nós tiramos. Porque nós ainda não compreendemos as leis que nos podiam salvar. Se vocês virem bem este primeiro parágrafo, tudo o que aqui está é tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos hoje. Guerras, maus tratos, violações, mata-se outro por coisas fúteis. Nós não pensamos nos outros. Eu digo muitas vezes aos amigos, às vezes em conversa, que nós tivemos uma oportunidade única que se chamou Covid, onde nós nos podíamos ter melhorado, porque se pensarem bem, quando o Covid apareceu também rapidamente o auxílio ao próximo. Todos sentiram o impulso de ajudar o vizinho que não se podia mexer, ou que não podia andar, ou que tinha dificuldade. Toda a gente sentiu esse impulso. Mas passado este tempo todo, o que eu vejo é que muitos se tornaram os maiores egoístas de sempre. Que só pensam no seu umbigo. Primeiro eu, depois os meus e depois, se houver espaço, os outros. E é isto que eu sinto no meu trabalho. As pessoas tornaram-se egoístas, não querem saber dos outros, querem saber das suas situações, da resolução dos seus problemas e os outros não interessam. Portanto, eu acredito que o Covid fosse uma possibilidade de nos melhorarmos e nós conseguimos reverter isto e piorarmos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixume aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. E novamente no livro dos Espíritos, na questão 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os amigos respondem, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Portanto, meus amigos, nós ainda estamos muito longe. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Deus dá um alimento aos pássaros, mas não nos põe na boca. Ele vai ter que ir lá comer.
Deus dá-nos as ferramentas, mas não vai resolver o nosso problema nem nos vai mudar. Nós é que vamos ter que o fazer. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Agora vem a parte mais complicada. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Eu digo que isto é mais complicado porque é fácil nós pedirmos a Deus para nos perdoar. Só que isto tem uma condição. Para que isso aconteça, eu tenho que perdoar aquele que nos deve, ou aquele que nos ofendeu. E aqui entra o nosso orgulho. Entra a capacidade de encaixe que nós possamos ter para perdoar o próximo. Entra aqui o nós amarmos o nosso inimigo. Nós estamos já preparados para conseguir perdoar o outro? Então como é que nós podemos pedir a Deus que nos perdoe? Eu não quero mal nenhum. Mas se ele morrer, melhor. Eu não quero mal nenhum ao meu chefe, mas eu esganava-lhe o pescoço. Então nós temos que deixar isso para trás. O orgulho é a chaga da humanidade. Enquanto nós não formos capazes de perdoar o outro, perdoar não quer dizer voltar a conviver com o outro. É esquecer que ele nos magoou, não guardar mágoa absolutamente nenhuma, querer todo o bem que ele tenha direito, mas eu não tenho que voltar a conviver com ele. Eu não tenho que ir lá à casa jantar com ele. Isso é o verdadeiro amor. É conseguir perdoar o inimigo. Aquele que nos fez mal. Aquele que disse mal de nós. Aquele que nos maltratou. Mas temos que nos lembrar que nós também fomos isso. Ou somos. E aqui começa a ser complicado nós termos coragem de pedir a Deus para perdoar as nossas ofensas quando nós não conseguimos perdoar o outro. Trabalho, trabalho, trabalho. Convite é sempre ao trabalho. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nulas perdoes pela tua infinita misericórdia sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outros. Sendo esta afirmação muito séria e um ato de compromisso da nossa parte para com o outro e para com Deus, é necessário aplicar nas nossas vidas e não voltar a sermos bocas caladas e palavras ditas sem sentimentos. É mais uma vez o convite à nossa mudança íntima. Não nos deixes entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentar. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar. No slide anterior, convite à mudança. Se nós não mudarmos, abrimos portas para aqueles menos afoitos ao trabalho andarem connosco. Então, como é que vocês querem? Como é que eu quero mudar se não mudo nada? Como é que eu quero ser melhor se não faço nada para que isso aconteça? Não é só entrar na porta da casa espírita. E não é só pegar no livro e ler.
porque disseram para ler. É preciso fazer a ação da nossa parte. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda a tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Somos nós que os fazemos vir ter connosco. Assim seja. Praze-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. E não tenhamos dúvidas disto. E havia muito mais para falar sobre a prece. Nesta lição 173, fala do pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se. Princípios dogmáticos desaparecem. Cultos externos modificam-se. Revelações ampliam-se. Sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenoménica destinam-se ao olvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Isto está em Vinha de Luz, foi editado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este era o trabalho de hoje e eu agora ia fazer uma proposta para a prece. Para que nós possamos mentalizar, pensar naquele que é aquela pequena pedra no nosso sapato, seja ele quem for. E vamos assim cerrar os nossos olhos. Dirigindo-nos ao Pai Celestial. Dizendo: Pai,
Perdoa-me porque sou um pecador. Tenho nesta encarnação a oportunidade da melhoria, do aprendizado, desta doutrina maravilhosa, para que possa assim melhorar aquilo que fui, aquilo que ainda sou. Então, Pai, eu peço perdão pelo mal que fiz, aos irmãos, companheiros desta vida, aos familiares, amigos, menos amigos. Perdão pelos meus atos, pelos meus pensamentos. E pedindo ao Senhor que eles possam também perdoar. Eu sei, Senhor, que temos múltiplas oportunidades. Mas eu gostaria, Senhor, de não deixar para trás. Fazer aquilo que posso fazer hoje. É bem de todos. É bem da humanidade. Então, Senhor, eu vos peço que nos abraces. Que nos reconfortes. Que nos dês esperança e alento. Força. Para combater as nossas más inclinações. Sabendo sempre que um dia eu estarei contigo. Amado Pai, fica connosco, hoje e sempre, e assim seja.